Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente conseguiu alcançar o valor de mais de 10 mil reais por mês em um negócio totalmente digital. Se você está curioso, se você quer saber como ou tentar implementar isso no seu negócio, é só assistir o vídeo. Bom, eu vou falar de forma bem sucinta sobre como que a gente conseguiu alcançar mais de 10 mil reais por mês em um negócio totalmente digital. Bom, como que a gente conseguiu alcançar esse valor em cerca de 2 anos e meio? Bom, para começar, antes de vender qualquer coisa, a gente adquiriu, né? A Isa adquiriu o conhecimento necessário para a gente conseguir, de fato, ter segurança suficiente para poder passar qualquer tipo de conhecimento. Então, antes de você, esse é um conselho, acho que óbvio, né? Acho que esse é um conselho óbvio, né? Antes de você querer passar qualquer conhecimento, você deve dominar o assunto. Até como segurança, né? Até para você conseguir passar segurança daquilo que você está falando, antes de você querer passar qualquer conhecimento, você deve dominar o assunto. Então, antes da gente querer vender qualquer tipo de produto ou qualquer tipo de serviço, a gente se concentrou em entender se realmente a gente dominava aquilo que a gente estava querendo propor, né, para as pessoas que estavam se conectando com a gente. Então, isso aconteceu mais ou menos em 2019 para 2020. E, é claro, foi necessário, para essa construção, foi necessário foi necessário comprar alguns cursos. Então, a primeira coisa foi comprar cursos sobre o nicho que a gente queria atuar. Ou seja, antes da gente querer passar um conhecimento, a gente comprou curso sobre o nicho que a gente queria atuar. Depois disso, o que foi feito? A gente criou um Instagram, criou um Instagram para falar sobre o assunto. A gente criou esse Instagram exatamente para fazer com que todo esse conhecimento que a gente queria passar fosse feito de uma forma mais leve, fosse feito de uma forma que é o que é feito hoje em dia, né? A gente não tem como alugar uma sala, um espaço físico, quer dizer, até tem, mas não faz o menor sentido a gente fazer isso, né? Por motivos óbvios. Então, é claro, obviamente, a gente foi para as redes sociais, que era que é claro o formato mais adequado para a gente criar um produto digital hoje em dia. Então, obviamente, é claro, a rede social é o melhor meio para a gente fazer isso. Então, a gente criou o Instagram para falar sobre o assunto. Aí que já entra a primeira barreira, que o pessoal não quer se dar o trabalho, não quer produzir conteúdo todos os dias, ou por N fatores, né? Não vou entrar nessa discussão, cada um tem seu ponto de fraqueza, então não sei qual que é o seu. Todo mundo tem, ou todo mundo já falou, não é possível, não tem como, não tem como. Tem gente que consegue, né? Então, essa infelizmente é a verdade. Então, se você não está fazendo, o seu concorrente está fazendo, e é ele que vai, né, seguir adiante nessa corrida. Então, a gente criou esse Instagram. Depois de criar esse Instagram e de fazer postagens diárias até passar de 100 seguidores, até fazer essa construção de conteúdo, serviu de diversos aprendizados. Primeiro, porque a gente estava criando uma forma de contato, de criar essa conexão para as pessoas que estavam chegando. E segundo, que a gente estava aprendendo a lidar com uma rede social. É claro, cada rede social tem suas peculiaridades. Isso é muito difícil você
de primeira já conseguir, né, pegar esse feeling de cada rede social. A não ser que você seja um gênio ou tenha um carisma gigantesco, é claro que independente do lugar que você for, você vai ser muito bem sucedido. E o que não é a realidade, infelizmente, da grande maioria, né? E também não é a nossa. Então, a gente precisa, né, dessa construção de longo prazo, né? A gente precisa fazer e fazer e refazer até a gente conseguir, de fato, uma experiência suficiente para a gente se sentir seguro e passar, né, esse conhecimento de uma melhor forma. Então a gente precisava fazer essas postagens diárias, o que muita gente entende como um sofrimento, a gente colocava isso como um aprendizado, né? Então, claro, muitas vezes tinham 2, 3, 5 curtidas, mas a gente começava a entender, não, esse formato não é tão legal, esse é melhor, vamos repetir isso, vamos colocar aquilo. Isso foi fazendo com que a gente ganhasse tração. Então, depois que a gente alcançou mais de 100 seguidores, a gente criou uma lista de e-mail. Bom, essa lista de e-mail foi a primeira forma que a gente interagiu já com um pensamento de vender alguma coisa. É claro, a gente não tinha criado nenhum produto ainda especificamente para essa lista de e-mail, mas era de fato um protocurso, digamos assim, era um antecedente, né, um precursor daquilo que a gente queria fazer, que a gente iria fazer mais para frente, que era o curso Desmistificando o Mapa Astral. Mas essa lista de e-mail foi, acho que, fundamental para a gente, de fato, começar a entender e começar a lidar com todo esse cenário de uma forma mais profissional e de uma forma que a gente entendesse, que a gente de fato entendia que aquilo ali podia ter futuro. Então, até então, a Isa tinha uma agenda de serviços muito restrita. Ela tinha recém aberto esse Instagram, então ela abria leituras de 3 a 4 ou 5 leituras mensais, não eram nem semanais, eram mensais, e era um valor praticamente irrisório. Se eu não me engano, era R$ 35 o valor dessa leitura energética. Mas, de fato, ela entregava muito mais do que esse valor que ela cobrava, né? Então, claro, isso também serviu como um amadurecimento, um entendimento de que aquilo que a gente faz tem valor. Muitas vezes a gente se menospreza, ou muitas vezes a gente coloca ali uma energia além do necessário. E claro, ao longo do tempo isso vai te desgastando. Então muitas vezes você acha que, não, eu tenho que entregar tudo, e depois de um tempo esse teu entregar tudo te desgasta de uma forma que você já não tem mais energia, ou você acha, não, aquilo ali não é pra mim, eu tô completamente sem energia, me desgastou completamente. Mas a grande virada de chave foi entender que na realidade não era aquilo que a gente estava entregando que era muito, era o que a gente estava recebendo de volta que era pouco, entendeu? Então foi essa virada de chave, aumentando, até tirando algumas objeções nossas, né, em relação à precificação de produtos, à precificação de serviços, e isso fez com que a gente amadurecesse, entendesse, colocasse de fato para o mundo aquilo que a gente queria de volta. E com isso, né, com esse amadurecimento, isso não vem do dia para a noite, foram meses e meses entendendo. A gente melhorou essa precificação dos serviços, né? Deixa eu só... Nisso, né, a partir dessa criação desse primeiro produto, a partir dessa criação desse primeiro produto de baixo ticket, a gente, né, de fato começou a... Na realidade, essa foi a primeira vez que a gente conseguiu obter uma receita através desse... Na realidade, não era nem empresa ainda, né? Era apenas na realidade não era nem uma empresa propriamente dita, né? Era um início de um negócio, né? Então a gente não tinha ainda todo esse entendimento, né, de que necessitaria de todo um ecossistema, de todo um aparato, né, para a gente conseguir de fato cobrir todas as lacunas que a gente tinha, né? Então, depois que a gente criou esse primeiro produto, acredito que as coisas começaram a fluir e a gente de fato conseguiu entender como que a gente iria levar, né, esse negócio no longo prazo. Depois que a gente criou esse primeiro produto,
depois que a gente criou esse primeiro produto, e na realidade eu fui mais para frente do que eu queria, depois que a gente criou o primeiro produto, até porque na realidade essas coisas começaram a andar lado a lado, né? Enquanto a gente colocava para rodar esses e-mails semanais, a gente estava, né, criando conteúdo e preparando essas análises semanais e mensais, né? Então isso fez com que, claro, se a gente já tem uma abertura, a gente já está conseguindo vender um produto, né? A gente começou a pensar, nossa, como seria se a gente tivesse outros produtos, né? Como seria se a gente tivesse outros produtos? Então isso levou que ao final dessas 14 semanas, a gente vendeu o nosso primeiro curso. A gente vendeu o primeiro curso, né? Então, e foi a partir dela que a gente de fato entendeu, né? Nossa, realmente isso aqui já é um negócio, porque a gente já tinha duas formas de obtenção de renda. É claro, isso também, né, vai com o tempo. Isso aí, até o final dessas 14 semanas já foi, na realidade foram alguns meses, né, após todo esse processo acontecer, foram alguns meses. Então, depois que a gente finalizou essa primeira turma, a gente foi, claro, voltando lá à questão dos serviços, aumentando gradativamente o valor dos serviços. Essa dinâmica de aumento de preço talvez seja uma das dificuldades que as pessoas têm na hora, né, no dia a dia, porque você está ali, você sempre acredita, né, você tem aquela crença de que se você aumentar, ninguém mais vai comprar, né? Então, acredito que também isso foi um dos fatores que que fizeram com que a gente demorasse bastante para aumentar, né, o valor dos serviços, até como uma forma de você se libertar dessas amarras, né? Porque muitas vezes talvez seja esse, né, e era de fato um dos fatores que estava prendendo o nosso desenvolvimento. Claro, eu não estou falando de você, se você cobrava X, começar a cobrar 10x entregando a mesma coisa. Não é isso. É justamente o oposto. A gente já entregava muito mais do que cobrava. E era esse sentimento, como eu falei anteriormente, que fazia com que existisse um desgaste muito maior do que deveria. Bom, e aí foi assim que a gente aumentou gradativamente o valor, né, dos serviços ao longo dos meses, foi quebrando esse paradigma de entender que essa entrega que a gente fazia era de fato muito superior àquilo que a gente estava recebendo. Então, essa equalização daquilo que a gente estava entregando e recebendo foi praticamente o fator mais relevante, que fez com que a gente de fato tivesse um padrão, né, um padrão legal e conseguisse alcançar esses 10 mil reais por mês. Então, é claro, isso só vem com o tempo. Não adianta você achar que com 2, 3 meses trabalhando em qualquer coisa, você já vai ter como cobrar um valor de 200, 300 reais numa sessão, né? Então, é claro, isso vai se construindo ao longo do tempo. Então, muitas vezes o pessoal não espera esse amadurecimento e acaba querendo cobrar algo além daquilo que está entregando. Então, esse é um dos erros né, fazem com que você acabe ou patinando no negócio ou não experimentando o crescimento que você deseja. Então, esse tipo de cuidado foi o que a gente tomou e às vezes claro, muitas vezes a gente preferiu entregar mais, mesmo sabendo que poderia estar cobrando mais, mas entregando mais do que recebendo, para a gente ter aquela consciência tranquila de que, de fato, aquilo que eu estou fazendo está mudando a pessoa e a retribuição dela vai vir com o tempo, né? Então, com certeza. Agora acredito que a gente, depois desse período, até com o amadurecimento, né? A gente nunca teve um negócio próprio antes, então talvez se você já tem algum tipo de experiência nessa área, se você já tiver tido algum negócio antes, você vai com certeza encontrar essa resposta muito antes da gente, beleza? Bom, depois que a gente fez esse aumento gradativo dos valores de serviços,
a gente aumentou o número de serviços, né? Então antes só tinha um tipo de leitura. Então antes a gente só tinha um número de leitura. A gente começou a passar a ter outros serviços também. E isso, na realidade, é uma consequência, né? Então, depois que você cria um negócio, às vezes você acredita, bom, eu já tenho conhecimento suficiente, vou parar por aqui e só vou transmitir, né? Talvez esse seja um dos outros erros que o pessoal comete. E foi, na realidade, o oposto do que a gente tem feito aqui. Então, assim que a Isa começou, né, a atender e fazer lá no início a prestar esse tipo de serviço, então ela sempre continuou estudando. Então isso permitiu com que ela, de fato, acrescentasse outros serviços ao longo do tempo. Até porque isso, claro, de novo, é consequência da experiência. Então, o tempo que ela levou, primeiramente, para construir o curso Desmistificando, que era estritamente de astrologia, foi muito grande, né? Ela gravava de noite, de madrugada, em horários possíveis, e isso, claro, fazendo da primeira vez, leva muito mais tempo. Mas depois que você entende como fazer uma metodologia, você criar essas etapas de criação vão demorar muito menos tempo. Então, para criar outros produtos de reiki, de outro tipo de serviço, ou de mesmo dentro da astrologia, isso levou muito menos tempo, né? Então, acredito que esse fator de você estar sempre buscando, estar sempre querendo construir novos conhecimentos, novas pontes, foram essenciais para a gente chegar até aqui, né? Então, se você está começando, é bom entender, claro, se você quiser continuar sempre mantendo o crescimento, é bom entender que você não pode parar, né? Se você parar, claro, obviamente você vai parar no tempo, né? Não só como pessoa, como empreendedor, como tudo na vida, né? Então, você sempre tem que continuar construindo essa base de conhecimento até para você conseguir expandir os teus negócios. E claro, finalizando esse item 9, depois de aumentar o número de serviços, né, se você quiser ir lá no site, conferir quais são os outros serviços que a gente tem, é só ir lá em isasantinho.com/agendar e você vai ter noção do que eu estou falando. Beleza? Então, hoje a gente tem vários... E hoje a gente já tem vários serviços, né? Além do curso. O curso, final do ano passado, ele finalizou na 10ª turma. Esse ano, a gente vai focar num serviço de análise astrológica, junto com o nosso almanaque astrológico. Esse que vai ser o nosso grande produto de 2024, que vai ser que já é o almanaque. Se você tem interesse nesse assunto, entre em isasantinho.com/almanac, que daí você vai entender daquilo que eu estou falando. Bom, além dos serviços e do almanac, em breve, provavelmente no segundo semestre, a gente está preparando uma nova forma de interação e de passar o conhecimento, né, que a gente adquiriu ao longo desses últimos anos. Mas como eu não posso falar sobre ele agora, você vai ter que aguardar mais alguns meses, beleza? Bom, e com esses tópicos, com esses itens, a gente chegou ao final de 2023 com um faturamento acima de 10k por mês, que é, digamos, um dos grandes objetivos da maioria das pessoas, né, que está trabalhando na internet. Então, com toda essa trajetória, isso a gente está falando desde 2020, tá? Então, a gente começou em maio de 2020 aqui. A gente começou essa trajetória em maio de 2020 e alcançou, de fato, uma estabilidade nesse valor no final de 2023. Então, para quem acha que ou é muito pouco ou é muito, não, a única coisa que eu posso dizer para vocês é que não é uma receita de bolo, né? Então, as pessoas são diferentes, obviamente, né? Então, você pode estar num estágio muito mais à frente, muito mais atrás. Não tem como eu saber quais experiências você tem, né? Nem a forma como você vai conseguir transmitir esse conhecimento que você tem.
Então, o que eu posso dizer na realidade é se você seguir esses passos, você vai ter o mesmo resultado? Obviamente que não, né? Vocês não vão ter a mesma experiência que a gente teve. Vocês são pessoas completamente diferentes, então não tem como. E se alguém disser para você, né, faça isso, né, que você vai alcançar esse valor aqui, olha, é praticamente impossível, né, acreditar numa coisa dessa, né? Então, o que eu posso de fato passar para vocês, né, é essa frase aqui, né? Antes de você querer passar qualquer conhecimento, você deve dominar o assunto. Acho que isso é o básico. E claro, além disso, além de você dominar o assunto, para você alcançar qualquer objetivo, você tem que ter o que? Resiliência, né? Então, independente do tempo que for demorar, você tem que estar disposto a percorrer esse caminho, né? Pra gente demorou o quê? 2, 3 anos, né? 2 anos e meio. Pra gente o quê? Demorou 2 anos e meio. Mas pra você pode demorar o quê? 6 meses, 1 ano, 5 anos. Aí vai da capacidade das pessoas de resistir a esse tempo, né? Muita gente que eu vejo que já tentou ou YouTube ou qualquer outro tipo de negócio digital no Instagram ou no TikTok, é fazer por 1, 2 meses, não ter aquele resultado que a pessoa que ele comprou o curso prometeu, né? Que é o que mais tem, e se decepcionar e começar a fazer outra coisa. Então, acho que talvez essa seja a mensagem principal aqui, né? Que independente daquilo que a gente fez, aqui nesse negócio, você tem que trilhar o teu próprio caminho, né? Então, não basta você querer copiar aquilo que o outro está fazendo. As pessoas são diferentes, então não vai ter o mesmo resultado, né? Independente do que você fizer ou tentar copiar, fique tranquilo que não vai ter o mesmo resultado. O tempo é outro, né? A gente já está mudando de fase novamente aqui no digital. Aquilo que funcionava em 2020 não está funcionando mais em 2024, né? As coisas estão com alguns ajustes que precisam ser feitos. Então, mesmo que você tente copiar isso que a gente fez, provavelmente, quase certeza, é que não vai ter o mesmo resultado, ou para mais ou para menos, independente. Bom, e era isso que eu queria passar para vocês, né? Que antes de você querer passar qualquer conhecimento, você deve dominar o assunto. Então, esse foi um dos motivos também que eu demorei para começar a criar esse tipo de conteúdo, até porque a gente não tinha, há 1 ano e meio, 2 anos atrás, a gente não tinha esse resultado que a gente está tendo já mais consistentemente. Então, por isso que, claro, eu não vou fazer... E por isso, claro, que eu não vou começar a falar de algo que eu não domine, né? Esse é o objetivo aqui desse canal. Bom, é assim que a gente está fazendo esse resultado, né? Bom, espero que vocês tenham entendido e que levem algo de positivo desse vídeo. E a mensagem final é para você que chegou até aqui, que talvez precise de um incentivo a mais, né? Persista, mas aprenda com os erros. Muitas vezes as pessoas falam para você ficar insistindo até conseguir. Inclusive eu acho que até eu falei isso durante esse vídeo. Mas não adianta você persistir ou insistir e fazer as mesmas coisas, né? Então, você vai ter... Acho que essa é uma das únicas obviedades também, né? E também, claro, não adianta você só persistir, insistir e fazer sempre as mesmas coisas, né? Então, obviamente, você tem que persistir, mas aprender com aquilo que você está errando, né? Se você está fazendo um determinado tipo de vídeo, você está fazendo um determinado tipo de conteúdo ou está criando um determinado tipo de produto e não está tendo a aceitação ou não está tendo o resultado que você almeja, entenda, veja, faça uma análise daquilo que foi feito. Entenda o porquê que não está tendo esse desempenho. É falta de audiência? É falta de mais investimento em tráfego pago? É a qualidade que não está legal? Você não está se conectando com as pessoas que deveriam? Bom, pode ser qualquer uma dessas alternativas ou muitas outras, né? Então, basta você sentar, entender e verificar aquilo que está sendo feito, né? Eu acho que é só com isso que a gente vai conseguir se desenvolver. Bom, e é claro, evoluir o nosso negócio. Beleza? Então, esse era o vídeo. Muito obrigado para você que chegou até aqui e até mais.